Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui do canal. Para quem já é aqui do canal, para quem já é inscrito, quem já é de casa, sejam bem-vindos também, mais uma vez. Hoje é dia de papo sério e hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Um capítulo da minha história, vamos dizer assim. Vai introduzir alguns vídeos que virão na sequência, tá? Então, o propósito do canal é ter essa ligação mais direta com vocês, é ter essa proximidade com vocês. Então, eu gostaria muito que vocês conhecessem alguns capítulos da minha história, para que vocês entendam os meus posicionamentos, as minhas opiniões e aí a minha trajetória até hoje. Então, vamos lá. Eu comentei já num vídeo, se eu não me engano é o vídeo que fala sobre gordofobia, não tenho essa certeza, tá? Eu comentei com vocês que eu tive alguns problemas de saúde e o fato de eu estar mais magra me remete a uma fase muito difícil da minha vida e prometi que contaria para vocês um pouco mais num vídeo futuro sobre isso. Esse vídeo chegou, é hoje. Pode ser que o vídeo fique um pouco extenso. Eu vou tentar editar para deixar ele um pouco mais curtinho, mas eu gostaria muito que vocês assistissem ele até o final, para que vocês entendam quem é a Juliana, quem sou eu e qual é a minha trajetória, tá? Vamos lá. Quando eu tinha de 18 para 19 anos, no Réveillon, eu comecei a me sentir mal, como se fosse uma prisão de ventre muito forte. Reclamei de dor, a minha família estava reunida e tal, e a gente achou que era isso, que era uma prisão de ventre. Essa dor se estendeu por alguns dias, até que a dor era tão intensa que eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais andar direito, eu fiquei realmente muito debilitada. A gente foi para o hospital, na época o meu convênio estava na carência, minha mãe havia feito meu convênio recente. Nós fomos até o hospital, quando chegou lá eu fiz alguns exames e o médico identificou que eu estava com uma infecção muito alta, que já estava no sangue. Toda aquela preocupação, o convênio não cobriria a minha internação, eu fui para um hospital em São Paulo, onde eu moro na região do ABC, né, para quem me conhece sabe, para que eu tivesse o atendimento lá, porque minha mãe é funcionária do Estado, então eu teria direito na época ao atendimento lá, que era um hospital mais completo. Eu fui internada, eu fiz uma tomografia tal, e não identificavam o que era o meu problema. Que dor era aquela, que infecção era aquela, da onde vinha. Lá eu passei por situações difíceis, o hospital estava superlotado, eu fiquei em corredor, enfim, por fim das contas, eu acabei assinando a minha alta, como eu já tinha 18 anos, eu já era maior de idade, eu acabei assinando a minha alta e voltei para Ribeirão, após a internação. E a dor persistia, eu comecei a passar muito mal, eu já não tinha força para permanecer em pé, enfim, uma série de situações, eu não tinha febre, eu não apresentava febre, mas a minha infecção era muito alta. A única coisa que eu apresentava era assim, durante a noite, durante o meu período de sono, eu tinha picos, a gente não sabe dizer se era febre mesmo, porque eu não media, né, eu tava dormindo, o pouco que eu conseguia dormir, que eu acordava pingando, assim, molhada, mas quando ia medir minha temperatura tava tudo certo, eu tava bem fria. Então, ficou nesses porquês, isso durou acho que uns 10 ou 15 dias, até que uma noite eu pedi, e eu ia, né? Porque o meu convênio na época, eu vou tentar explicar, gente, pode ser que fique meio confuso, porque eu vou lembrando dos fatos. O meu convênio na época ele atendia na emergência, ele cobria a emergência, mas ele não cobria a internação, tá? Então eu ficava indo, né? Quando a dor apertava, a gente ia para o hospital, eu tinha queda de pressão, então os meus dedos, eles entortavam a minha boca, por
conta da pressão muito baixa. E aí eu ia para o hospital, chegava lá, eles faziam exame de sangue e a infecção muito alta. Mas meu convênio não cobria, então eu voltava para casa. Até que teve uma noite que eu pedi para minha mãe me levar para o hospital para me internar, porque eu não tava aguentando mais de dor. Eu tinha tomado, se eu não me engano, acho que era Tramal e não tinha feito nem cosquinha da dor. Me internei, alguns médicos me avaliaram, até que um médico muito conhecido da cidade falou que ele achava que meu problema era ginecológico. E ele ia pedir para um ginecologista me avaliar, porque os clínicos não achavam o que era. Eu fiz ultrassom de rim, eu fiz ultrassom de abdômen e não resolvia, não achava onde era o foco da infecção. Quando a ginecologista me examinou, que é a minha ginecologista até hoje, quando ela me examinou no primeiro exame de toque, ela viu que tinha um volume muito grande e ela achou que eu podia estar grávida, alguma coisa assim, né? E eu falei não, porque inclusive eu estava menstruando nessa época. Muito, por sinal. E ela falou, bom, parece então eu vou pedir um ultrassom transvaginal, porque eu acho que é um cisto, né? Um cisto hemorrágico. Uma bolinha de sangue lá, um cisto considerável, mas um cisto hemorrágico. Que tá na sua região. Reprodutora ali, eu não sei como é que fala, tá, gente? Que eu sou bem leiga. E aí eu fiz o ultrassom. Na sala de ultrassom, a médica que fez o meu ultrassom já chamou a ginecologista novamente. Falou, olha, doutora, olha aqui, tem um cisto muito grande realmente. Aí eu já fui para internação, eu operei, inclusive particular, porque eu só queria que ela mexesse em mim, porque ela, depois de tanto sofrimento, ela foi a única pessoa que descobriu que eu realmente tinha, né, que soube procurar exatamente onde estava o problema. E eu fui para a sala de cirurgia, contando que era um cisto hemorrágico, que seria uma cirurgia simples, que tudo ficaria bem. Não foi bem assim, né? Quando ela me abriu, quando ela iniciou essa cirurgia, que o corte é como se fosse uma cesárea, né? É o mesmo corte de cesárea. Ela viu que não era sangue, que não era hemorrágico, que era pus. Muito pus. O cisto estourou, ela limpou o que deu para ela limpar, o que ela pôde limpar, sem que eu perdesse o meu sistema reprodutor. Tanto que antes ela até conversou comigo sobre se fosse necessário tirar meu útero, meu ovário, porque ela não sabia como estava, né? Se estava danificado ou não. E eu assinei dizendo que tudo bem, que eu adotaria futuramente, enfim, isso é uma outra pauta. E ela limpou o que fez, como eu era muito nova, fez o que realmente podia, muito mais do que pôde. Ela sempre fez por mim mais do que ela pôde. E eu sou extremamente grata, isso no final do vídeo a gente volta nesse tema. E aí ela limpou o que deu, não tirou meu sistema reprodutor, eu tenho tudo. Não, saí da cirurgia, fui pro quarto, fiquei internada na maternidade do hospital aqui da cidade, em que ela ia me acompanhando, né? A cirurgia não foi simples, porque era pus, o pus estourou, espalhou, enfim, toda aquela situação. Com o decorrer dos dias, eu me sentia bem, eu já não tinha tanta dor, né? E aí a gente começou a entender por que eu tinha tanta dor e com as medicações não passava, porque era pus. Né? Era pus. Era uma infecção com um foco gigante de pus. Tem um nome, deve existir um nome, eu não sei, se alguém souber até coloca aí, eu não sei o nome disso. E estava localizado próximo ao meu ovário esquerdo, ou no meu ovário esquerdo, eu não me recordo. Durante o meu processo de recuperação, eu fiquei com dreno e tal, com muitos pontos na barriga, porque abriu mais, foi necessário abrir mais do que o tamanho ali de uma cesárea, então teve que estender um pouco o corte. A gente percebeu que um dos pontos não fechava, e no dia que eu ia ter alta, ela falou pra mim, olha, foi tirar o último ponto e vazou muito pus. Ela falou, olha, não, né, vai ter que ficar mais um dia. Fiquei mais um dia internada, aquilo vazando pus. No fim das contas, o meu quadro em geral era bom. Então, eu fui pra casa, comecei a fazer os curativos em casa mesmo, até que um dia eu acordei, eu já não tinha dor, eu só tinha mal-estares, mas dor não.
E eu acompanhando isso, indo periodicamente ao hospital, tudo. Até que um dia eu acordei lavada de pus. Mas lavada mesmo, gente. Do meu cabelo pingar amarelo. Podre. De verdade. Assim. É horrível falar isso, mas o cheiro era de podre. E quando eu acordei nesse dia, eu já vinha fazendo alguns exames de sangue. A minha cicatriz já havia aberto muito e vazava muito pus. Foi quando a gente tomou a decisão de que eu faria os curativos no hospital. Então eu comecei a ir todos os dias pro hospital. Eu não me lembro agora se eu ia uma vez ou se eu ia duas, gente. Se uma vez eu ia, eu limpava a segunda. Eu não lembro. Sei que tinha vezes que eu limpava em casa e tinha vezes que eu ia pro hospital. Doía muito, nada pegava, então não adiantava me anestesiar. Era necessário drenar aquilo. Então, não parava de sair pus. Em contrapartida, a gente foi atrás do convênio, porque já era imaginado que eu teria que fazer uma nova cirurgia, porque deveriam haver mais focos de pus, né? Deveriam ter aparecido mais focos de pus. E eu não sei dizer isso tecnicamente, tá, gente? Mas todos os procedimentos foram feitos corretamente, como deveriam ter sido feitos. É que as coisas foram aparecendo inesperadamente, tá? Então, quando percebeu-se que tinha mais focos de pus, a gente já foi atrás do convênio, fiz alguns exames que detectaram que realmente havia mais focos de pus, aparentemente na parede do meu abdômen. E aí foi quando a gente conseguiu eliminar com o convênio para que eu pudesse operar. Porque a primeira cirurgia a gente teve que fazer particular, então assim, a gente tirou dinheiro de onde não tinha, para pagar porque não foi barato. Então na segunda já não daria e eu não tinha coragem de operar com outro médico que não fosse a minha médica, que havia salvado a minha vida lá na primeira vez. Porque se tivesse estourado dentro de mim, sem estar aberto, sem ser durante a cirurgia, eu poderia ter tido uma infecção generalizada, sei lá, e ter morrido. Quando eu fui para a segunda cirurgia, eu saí de casa andando, eu me internei normal, tomei plasma, tomei sangue, enfim. E fui pra cirurgia. Eu lembro certinho, às 6 horas da manhã me chamaram, eu desci já de maca, entrei pra sala de cirurgia. A nossa expectativa era que fosse uma cirurgia simples, né? Só pus na parede do abdômen que a gente teria que retirar novamente. E não foi assim. Quando eles começaram a me operar, eles perceberam que a parede do meu abdômen tinha pus, mas haviam muitos focos em muitos lugares. A minha apêndice, eu não sei se supurou naquele momento, se já havia supurado, mas a apêndice também já tinha ido. Eu já estava com aderência nas alças intestinais, eu já tinha, ao limpar, né, prejudicou um pouco as minhas alças intestinais. A infecção já estava em todo o meu abdômen, então foi necessário um gastro, foi necessário outros ginecologistas, foi necessário cardio, foi necessário, enfim, uma equipe médica sem fim. E o que era para ser uma cirurgia de 40 minutos, 1 hora, demorou aí 5, 6 horas. Os médicos não tinham muita certeza de que eu aguentaria, porque eu tive uma sucessão de acontecimentos durante a cirurgia que não davam indícios de que ficaria tudo bem. Mas, gente, tem uma mosca voando louca aqui, ó. Aqui, ó. 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 Miserável. Mas, voltando. Mas, por fim, eu saí da cirurgia, eu sobrevivi. Acordei já na UTI. No momento em que eu acordei na UTI, foi só ladeira acima, graças a Deus. Né? Eu me recuperei muito bem. Eu poderia ter problemas sérios de digestão, de intestino. Tenho algumas, eu não sei se posso dizer sequelas, mas tenho algumas dificuldades, algumas coisas que eu como me incomodam muito, me fazem muito mal. Em outros momentos não. Meu organismo não é muito regular. E aí a gente chegou à conclusão de que eu tenho problemas com infecções, né? De que eu tenho... meu organismo ele não reage a infecções.
Eu tava com uma infecção muito alta, eu não tinha febre, nada, eu só tinha dor. Alguns, vou dizer assim, alguns alertas se acenderam nesse momento e desde então é assim, né? Daí em diante a minha vida sempre houve esse alerta em qualquer sintoma que eu tenho, porque eu não tenho febre, não faço febre, né? Como se dizem que é assim que fala corretamente. Outro ponto que eu queria falar, isso é a história em si, como foi, né? Outro ponto que eu queria dizer, eu tenho uma cicatriz enorme na minha barriga, enorme mesmo, é um T ao contrário, né? Pega do meu umbigo até a região da cesárea e de fora a fora. Eu não lembro quantos pontos foram, se foram 40, se foram 60, não lembro exatamente. Mas eu tenho uma cicatriz que tem retração, que, enfim, que não é bonita. Mas ela tá aqui. E eu tenho as cicatrizes dos drenos, eu tenho tudo. E tá aqui. Eu lido com elas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre cicatrizes e como a gente lida com elas. Segundo ponto que eu queria dizer. Como que Deus, ou enfim, o que a gente acredita, prepara a gente para os momentos de dificuldade. Eu era nova, eu era saudável, eu era, sei lá, cheia de planos, cheia de sonhos, fazendo faculdade, namorando, tipo, vida, né? Fase de 18, 19 anos. E de repente eu me vi em cima de uma cama de hospital, sem saber como é que ia ser. Eu lembro quando eu acordei na UTI, que o médico da UTI falou pra minha mãe, né? Falou, olha, pode batizar de novo. Essa aqui pode batizar de novo, né? Que foi guerreira, né? Foi assim, sobreviveu mesmo, sobrevivente. Então eu podia ter perdido a minha vida com 18, 19 anos. Que eu tive alta da segunda cirurgia, eu saí do hospital para não internar mais no dia do meu aniversário de 19 anos, dia 16 de fevereiro. Então, pra mim, foi uma mega comemoração, né? Mas o que eu queria dizer é assim, durante o tempo que eu estive no hospital, durante o tempo de toda essa incerteza, durante o tempo de muita dor, eu sempre fui muito forte. E é uma força que talvez hoje eu não teria. Então, tudo é na hora certa, Deus prepara a gente da forma correta. Porque eu estava em estado de graça. Sem mentira. Sabe? Eu chorava porque eu tinha dor, eu me sentia mal, mas eu nunca me senti inútil, eu nunca me senti inválida, eu não me sentia uma coitada, não, todo mundo vinha, sabe assim, eu não tenho lembranças de ter me colocado numa situação de inválida ou de, sabe, de coitadismo. Não me lembro disso. Então, eu sempre me lembro muito forte, quando precisava limpar os curativos, ninguém tinha muita coragem de limpar, porque era muito feio. E eu limpava, e sabe, aí falava, precisa andar. Eu falava, então eu quero dar uma volta. Eu saía de casa com a minha mãe, eu ia até a praça, eu andava 3 minutos, eu tinha a sensação de desmaio e voltava pra casa. Mas eu me arrumava, eu ia, eu andava. Então, assim, naquele momento eu tive uma força interna minha, que me ensinou muito, moldou muito do meu caráter. Então hoje, com 32 anos, isso foi quando eu tinha 19, hoje eu posso dizer que eu me acho sim capaz de tudo e qualquer coisa, né? Desde que seja o momento de acontecer. Então eu sou muito grata pela minha vida, eu sou muito grata por todas as pessoas que estiveram ao meu redor nesse momento, as pessoas que se dedicaram a cuidar e estar comigo, a minha família, os meus amigos que passaram tudo isso junto comigo. Eu aprendi muito, isso moldou muito do meu caráter, isso moldou muito a forma como eu encaro a vida, desde então. Aos poucos a gente vai amadurecendo, vai mudando visões, lógico, isso é normal. Mas esse capítulo da minha vida, esses 2 meses aí, entre uma cirurgia e outra, período de internação, de recuperação mais pesado, moldaram muito do que eu acredito hoje, de como eu me coloco na vida hoje.
já me trouxeram muitos sofrimentos, muitas angústias dentro de mim, porque depois de alguns anos parece que a ficha cai do que aconteceu, né? Na época eu não tinha essa noção. E moldou muito do que eu sou hoje. É isso. Eu queria contar pra vocês esse capítulo da minha vida. Durante muitos anos, quando eu conhecia as pessoas, era a primeira coisa que eu contava. Durante muitos anos, esse capítulo da minha vida me resumiu. Era a história que eu tinha da minha vida. Hoje já não é mais assim. Hoje é só um capítulo que passou com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sobrevivi. Que hoje eu sou uma mulher, que hoje eu tenho 32 anos e que tá tudo certo. E é isso, eu queria contar pra vocês porque eu quero falar sobre cicatrizes, eu quero falar sobre superações, eu quero falar sobre várias coisas que não fariam sentido eu ficar contando de picado sobre essa história em vídeos. Então eu prefiro contar como foi para que nos próximos vídeos a gente consiga conversar de uma forma mais clara. Tá bom? Então é isso, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês já tenham feito a inscrição aí de vocês no canal, ativado as notificações, curtido, enfim, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo!